E agora a expectativa, todo ano a gente vive a mesma expectativa, professor, essa danada Série D, que é travosa. Pense, se existe a Série A é o paraíso, eu diria que a Série B está ali próximo ao paraíso, a Série C já não é grande coisa, né? Mas a Série D é os quintos dos infernos do Futebol Clube. É o estandarte da miséria. Porque ninguém gosta da Série D e agora vão criar a Série E. Eu imagino que seja... Nem a CBF gosta da Série D. Pois é, vai divulgar a tabela. Só divulga a tabela na segunda-feira, a competição começando no domingo de sábado. Eu acredito que deve prejudicar até a sua logística. Boa noite, professor, parabéns pelo trabalho no Alagoano. O Asa poderia ter chegado, faltou pouco e não jogou com medo do adversário, pelo contrário, até imprensou o CRB no campo dele e fez uma boa participação, graças ao trabalho do amigo. Olha, boa noite a todos os ouvintes, é um prazer estar falando com vocês pela primeira vez, principalmente aqui dentro do programa. Agradeço as palavras e realmente, né, nós fizemos uma competição de recuperação quando aqui chegamos, procurando achar a equipe. No começo nós fizemos algumas situações de montagem, jogando com 3 zagueiros, 3 volantes. No momento era aquilo que nós tínhamos, que eu achava de melhor dentro do elenco, né? Procurando acertar, segurar, espremer, tirar um pontinho aqui, um pontinho ali, para que isso acontecesse, né? Uma classificação, né? Para chegar entre os 4 e depois aí buscar um título. Isso aconteceu, chegamos perto, né? Como o senhor frisou muito bem, né? Chegamos numa final e jogamos de igualdade de condições contra uma grande equipe que é de Série B de Campeonato Brasileiro, né? A primeira partida em casa, acho que foi aonde a gente acabou deixando passar um resultado positivo, que poderia ser um jogo de empate, né? Uma vitória para nós de 1-0, que foi um jogo muito equilibrado. Foi um jogo que o adversário soube aproveitar um erro que tivemos, né? Quando a nossa equipe estava saindo para atacar, perdemos uma bola, um atleta nosso escorregou e deixou o caminho livre para o atleta do CRB achar um passe de profundidade, onde saiu o cruzamento e acabou saindo o gol, né? E no jogo lá, você vê que até estavam com o jogo 1-1, o estádio estava calado, que poderia acontecer qualquer situação dentro daquele jogo. E tivemos uma bola que poderia mudar tudo, né? Que é aquela bola do Feijão de frente, que o goleiro deles fez uma grande defesa, poderia mudar completamente o jogo. E olha como que é o detalhe no futebol. Nessa bola, um dos nossos atletas com cãibra estava sentindo, o adversário não jogou a bola para fora, jogaram a bola nas costas dele, saiu o escanteio e na nossa troca saiu 2-1. E foi o detalhe que acabou até mudando completamente o que poderia ser o jogo. Mas eu saio de cabeça erguida do Campeonato Alagoano, sabendo que demos o nosso melhor dentro da competição. Bem, e vou abrir a mesa para que todos possam perguntar, e assim, se você considerar também a força, o poderio financeiro e econômico do Clube de Regatas Brasil, é uma coisa, por exemplo, que um CRB tivesse que se deparar com um Flamengo, não é que o CRB seja a última bolacha do pacote, mas financeiramente falando, os jogadores do CRB, a folha do CRB parece que chega a 1.200.000, 1.300.000 reais. Quanto? 1.300.000? Passa de 2 milhões, Guimarães. 2 milhões? Passa de 2 milhões dessa Série B. Então, não é fácil, você, todo jeito é uma dificuldade a mais, é um tempero a mais nesse dendê aí, né? É uma discrepância, né? Você pega atletas com uma folha dessa, deve ter jogadores de 150, 200 mil reais, né? Mas dentro do campo isso não prevaleceu. É lógico que teve o título, mas essa superioridade dentro do campo ela não houve, né? Pela competitividade do nosso time, acho que o primeiro jogo foi muito bem estudado, né? Tanto da nossa parte como do CRB, foi muito amarrado o jogo, né? Nós procuramos anular aquilo que o CRB tinha de bom, eles também anularam aquilo que nós tínhamos, principalmente para buscar o gol, tirar a nossa transição, que era uma coisa que o nosso time fazia muito bem, que faz muito forte isso daí, né? Então foi um jogo muito estudado dentro daquilo que eles tinham e nós tínhamos, né? Então nós conseguimos igualar o jogo com todas essas situações que o adversário nos proporcionou. Oswaldo Guimarães, pois não. O assunto é pertinente para a pergunta que eu quero fazer. Professor Rodrigo, primeiro seja bem-vindo aí aos nossos estúdios. Um prazer conversar com um amigo. Você falou o seguinte, mas isso dentro de campo não faz. Realmente, eu concordo com você. Dentro de campo a coisa acaba se igualando. Agora, existia um diferencial, na minha opinião, e que você está tentando mudar essa realidade para a Série D dentro da realidade financeira do clube. A grande diferença de um time que tem uma folha dessa para um time que não tem é quando você olha para o banco.
durante os 90 minutos. Porque aí o treinador de lá, ele sabe que ele perde o jogador, vai colocar o outro e o nível não cai. O time não sente. Ao contrário do time do Asa. Você tentou e conseguiu igualar em muitos momentos da decisão um time bem postado, um time bem posicionado, um time tentando jogar nos erros do CRB, e não poderia ser diferente disso. Mas a prova viva disso é que você perde o seu lateral esquerdo no primeiro jogo, você tem que improvisar um zagueiro da lateral esquerda. Por quê? Porque você não tinha um grupo do mesmo nível. Semana passada, a gente estava conversando aqui no programa, essas contratações da Série D. E eu fiz um comentário da seguinte forma: olha, eu acho que o que o Rodrigo, que a direção do Asa está tentando com essas contratações para a Série D é equilibrar o elenco. Se ele perde, por exemplo, o Gabriel, ele tem o Charles, que eu não conheço, mas imagino que seja do mesmo nível. Você perde um Didira ou um Feijão, você tem um Léo Cereja. E assim vai. Eu imagino que o diferencial do alagoano também para o CRB foi isso, e que vocês estão tentando corrigir para a Série D. Boa noite, professor. Boa noite, sem dúvida nenhuma, muito bem observado, né? Hoje os atletas que aqui chegaram são atletas que causam até uma competitividade dentro do próprio elenco, né? Os atletas dos remanescentes, olhando no retrovisor, sabe que tem alguém que eles podem se preocupar, e quem ganha com isso é o próprio atleta em crescimento, sabendo que ele tem que trabalhar cada vez mais. Que eu, na minha ótica, eu trabalho dessa maneira. Às vezes eu não coloco nem a equipe que eu quero, eu coloco a equipe que está merecendo, né? Porque muitas vezes a gente sabe que nós somos um ser humano e somos passivos de erros. Então você, dentro do próprio elenco, você assimila aquilo que o grupo está te dando, está te oferecendo. Então esses atletas que hoje chegaram nos colocam numa situação de ter trocas, e trocas boas, e deixa a equipe competitivas. Às vezes nós, como comissão, estava aguardando os atletas até se esgotarem dentro do campo para fazer as trocas. Eu fazia as trocas depois dos 30, 25 do segundo tempo. Algumas eu poderia ter, situações eu poderia fazer no intervalo, né? E eu não as fariam, não fiz as alterações, né? Com receios daquilo que poderia acontecer, né? Hoje nós temos atacantes que colocam fogo na partida, jogadores com intensidade, o meio-campo, jogadores de qualidade que possam fazer a posse de bola, que pode fazer a bola chegar à frente, e jogadores também que podem compor o meio com pegadas. De repente um atleta cansou, né? Ali na pegada, na marcação, nós temos essas trocas. Os dois laterais hoje são bem competitivos, então nós ganhamos sim atletas que podem deixar o grupo do Asa muito forte, e principalmente em cima de trocas. Ô, professor, boa noite. E essas mudanças na equipe, além, obviamente, que poderão acontecer as mudanças tendo opções no decorrer da partida, mas o time que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, ele vai sofrer mudanças, esse time do Asa? Olha, tudo tem o seu tempo, né? Nós temos um grupo que chegou na final com méritos, né? A equipe que vinha jogando, acho que é notório, todos conhecem a equipe do Asa, que vinha jogando, que vinha atuando. E dentro dessa equipe que vinha atuando, nós, com a chegada dos reforços, nós vamos estar mexendo e fazendo alterações pontuais, né? Isso não é de uma hora para outra, você chegar e trocar 5, 6 peças de uma vez, você perde toda a essência daquilo que foi criado, né? Que hoje, se eu não me engano, eu tô aqui não deu 3 meses ainda, né? Vai entrar no 3º mês agora. Então tudo aquilo que a gente trabalhou e buscando, achando essa formação, esse sistema, a gente jogar por água abaixo. Não, nós temos que trocar as peças essenciais, pontuais, para que a equipe possa ser competitiva e buscar a classificação na Série D. Professor, boa noite. Primeira vez, né? Primeiro, claro, agradecer, né, pela presença. Primeira vez aqui no estúdio, mas a gente já havia batido papo desde o ano passado. No início do ano passado também, quando o senhor estava lá no Nacional, estava marcando o senhor do Cerrado lá no hotel. Puxa, marcou bem mesmo. Mas eu queria saber uma pergunta que eu acho que todo torcedor do Asa gostaria de saber: como está Júnior Viçosa? E como é que o senhor vai poder contar com esse atleta? Ele está fisicamente bem, questão de lesão também já está ok, o senhor vai contar com esse atleta desde o início? Como é que ele está? O Júnior Viçosa, ele bem clinicamente, saindo dessa parte de lesões que ele teve, que o atrapalhou muito, ele entrando bem na parte física, eu creio que dentro da Série D não tem um atacante com a qualidade do Júnior. É um jogador experiente, um goleador nato, um homem de caráter, principalmente trabalhador. O que esse cara está trabalhando
O que esse cara tá trabalhando, eu tô vendo no dia a dia. A vontade que ele tá de se recuperar e poder ajudar o Asa, né? É notório para todos que estão acompanhando, todos que estão acompanhando nossos treinos. O Jânio vê lá, ele acompanha o dia a dia. Eu até cobrei dele. Bora, Viçosa. Bora, então a gente vê isso, né? A vontade desse atleta está bem, né? Infelizmente teve esses fatores que atrapalhou muito no estadual, mas nós estamos fazendo um trabalho diferenciado com ele, principalmente com o Bruno na parte física, o pessoal da fisioterapia, para que possa colocar esse atleta em dia até o início da competição, porque ele estando bem, sem dúvida nenhuma, vai nos ajudar demais. Então ainda é uma dúvida, né? No caso ele já está treinando, sim, está treinando bem, está evoluindo, está tendo uma evolução daquilo que nós estamos trabalhando, né? O Júnior hoje ele está competindo, né? Eu gosto de competir desde lá da frente. A partir do momento que você compete na frente, a bola chega boa na sua defesa e ela vai voltar boa para você lá na frente, né? Então ele está começando a competir também, isso é uma coisa muito boa, né? Então em cima disso eu tenho certeza que a evolução dele está sendo nítida. Espero que ele possa evoluir cada vez mais para poder nos ajudar. E tem que ser uma evolução total, por exemplo, não só clínica como física, mas a evolução também psicológica, porque se você fica afastado muito tempo e de repente vem uma contusão séria, você fica com receio de retornar, né? Esse que seria o principal problema dos jogadores que voltam depois de uma contusão mais grave. Exatamente, e essas lesões que ele teve muscular foi justamente para proteger a perna que ele teve lesão, né? Ele jogava todo o peso em cima da outra para compensar, né? Mas é um cara que está trabalhando muito, é um cara que está trabalhando pela sua experiência, é um cara muito humilde. Por onde esse cara já passou, o que ele vem trabalhando, o que ele vem se dedicando, eu tenho certeza que com ele bem ele vai nos ajudar demais. Professor, o amigo enfrentou o CRB em algumas situações esse ano. Não sei se você vai concordar comigo, aí eu quero fazer minha pergunta. Mas o CRB é um time que marca individual. Ele faz uma marcação individualizada. Até a gente na abertura da resenha, eu explicava aqui o gol, não sei se o amigo viu, mas o gol do Novo Horizontino, claro, você não vai culpar um jogador só, mas foi uma marcação errada nessa individualização e o Léo Pereira não acompanhou o Prata acabou fazendo o gol, que tinha que ir até o fim. Você gosta desse sistema de jogar com marcação individualizada ou você prefere uma marcação mais por zona, por setores? Eu acho que a partir do momento que você desperdiça muito se você começar a marcar individual, A ou B atleta, você tem que marcar esse cara individual para ele não jogar, né? Às vezes você tem que marcar o cara para a bola não chegar nele, né? Alguns atletas eu prefiro desse tipo de marcação, porque a partir do que o centroavante do CRB é um atleta que quando a bola chega nele é perigo, então a bola não pode chegar nele, então, né? Então tem que fazer um sistema para dificultar que a bola chegue nele, né? A partir do momento que a bola chega nele, você tem que começar a rezar, porque é complicado. Esses atletas são dessa maneira, esses atletas que sabem jogar dentro da área, que são finalizadores, você tem que anular para que a bola não chegue boa nele, né? Então eu da minha maneira de jogar, quando eu comecei como treinador, eu fazia muito esse sistema de marcação individual, né? Mas você prejudica muito a sua equipe fazendo isso daí. Eu gosto mais da marcação de setor. Quando a gente tá sem a bola, você baixa a linha ou você sobe pressão para que obrigue a equipe a quebrar. Nós fizemos jogos contra equipes como a do Inter, por exemplo. O Inter não esperava que nós marcássemos eles pressão. Concordo. Tanto que se eu não me engano, com 3 ou 4 minutos, o Dedira teve um lance lá, uma pressão que nós demos no zagueiro, tocou errado para trás, foi a bola do jogo. Se sai um gol ali, o Inter poderia virar? Poderia, mas mudava completamente a história do jogo. Foi ali logo no comecinho? Não tinha 5 minutos, aí desceu, saiu o gol do Inter, né? E no CRB nós também tiramos essa marcação, para que a bola chegasse pouco, principalmente no centroavante, no Anselmo. E aos 34, 35 do segundo tempo acabou chegando nele, né? Da maneira que chegou, né? Que ele pegou pouquíssimo na bola aquele jogo. Um cruzamento da direita no primeiro tempo que ele cabeceou para fora, né? E o gol que ele acabou. Eu achei que ele teve mais liberdade no jogo em Arapiraca do que em Maceió. Foi também. Ele apareceu essas bolas, né, para ele, né, no jogo, esses 2 cruzamentos, que ele é um cara que ele ataca a bola, né? E lá ele jogou muito pouco. Ele foi fazer o gol no final, lá numa bola parada de escanteio, né?
no segundo pau, que acabou desviando, ele veio por trás, ele acabou fazendo, mas nós não fizemos nenhum momento esse tipo de marcação individual. Professor, a gente tem observado a questão dessa aquisição. Eu toco muito essa questão do CT porque por diversas vezes outros técnicos já falaram sobre isso, quão é importante o time ter um local próprio de trabalhar, algo de todo mundo mais próximo. Você que já é rodado no futebol, isso surta um efeito, né, de que a equipe ela esteja mais centrada, de que uma equipe se dispersa, quase inclusive, infelizmente, ao longo até o ano passado, mais ou menos, teve isso, né? O Asa não se concentrava, todo mundo junto, era um no hotel, era um grupo no hotel, às vezes ficava solto demais, foram pra balada, atrapalhou um bocado. Mas no conjunto da obra, o quão é importante um centro de treinamento para a equipe, principalmente visando algo que sempre o Asa almeja, que é buscar títulos e calendário nas respectivas temporadas seguintes? Fundamental, né, para o crescimento de equipe, crescimento de atleta, você ter um centro de treinamento como tem o Asa. Eu fiquei muito surpreso positivamente com aquilo que eu vi, né, que o clube oferece para os atletas, uma estrutura muito boa, né, os apartamentos, inclusive eu deixei de ficar em apartamento fora e estou ficando no CT, agora que eu estou indo para um apartamento. Haja vista as condições que oferece ali dentro, né, um quarto para cada um, com TV, com frigobar, né, tudo dentro do seu quarto, alimentação o dia todo, 5 refeições, se eu não me engano, galera no clube, né? Então, hoje o que o Asa oferece para o atleta é fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento, sem dúvida nenhuma. É primordial aquilo que o Asa faz para todos os atletas. Até pelos profissionais, né, que a gente vê isso, porque tem fisioterapia, tem médico, né? Exatamente, tem, né, tudo lá dentro do CT. Acho que tem que dar parabéns à diretoria, em nome do Rogério, né? Tudo aquilo que ele vem fazendo na frente do Asa. Boa noite, Rodrigo. Professor, me diga, a gente viu aqui que o presidente, ele disse que ia trabalhar na média de 30 jogadores. Esse grupo já está fechado ou você vai deixar a competição seguir para depois ver se ainda vem alguém, se vai ter alguém para contratar esse grupo? Eu acho que essa situação, o grupo fechado, ele nunca fecha enquanto não acaba as inscrições, né? Mas nós satisfeitos com aquilo que eu tenho, daquilo que a diretoria se propôs a fazer em conjunto conosco como comissão técnica. Estou muito feliz com a chegada desses atletas e trabalhando em cima disso, aguardando a competição, né, para que a gente possa fazer uma grande competição. Eu tenho certeza, caso haja necessidade, o Rogério não vai medir esforço para estar trazendo, mas hoje estou muito satisfeito com o que eu tenho. Rodrigo, eu queria fazer só a seguinte pergunta: antes de você ir para uma luta, você tem que saber quem é o seu adversário. Se ele bate mais com a direita, se ele gosta de apanhar mais com a esquerda, enfim, você tem que saber os detalhes da luta do seu oponente, seu adversário, para você do ringue surpreender. A gente tem um grupo muito equilibrado, equipes Sergipe, tradicional, adversário de futebol alagoano, Itabaiana, Petrolina, acho que não sei da força do Petrolina, vamos saber. Fez um amistoso agora com a Juazeirense, perdeu por 1-0. Jacuipense, não sei como é que anda a Jacuipense, mas enfim, você já fez esse raio-x do nosso grupo, dos nossos adversários, e para medir forças, claro que você já monitorou essas equipes e como é que nós estamos com relação a elas nesse campeonato? Eu creio que esse grupo é um dos mais equilibrados, como sempre, né? Esse grupo aqui sempre é um grupo pesado e dessa vez não vai ser diferente. Equipes competitivas, equipes tradicionais, principalmente aqui do futebol, né? Todas elas manteve seus elencos e contrataram, estamos monitorando tudo isso daí, né? Principalmente esses 3 primeiros adversários, somos mais próximos, nós buscando as informações, né? Então nós temos que ficar sempre atentos, que vai ser jogos competitivos, jogos difíceis, né? Até pelo aquilo que as equipes apresentaram nos seus estaduais, né? A Juazeirense, ela estava classificada até a última rodada do último jogo, né? Aí acabou sofrendo uma derrota para um time que foi rebaixado e saiu fora, mas chegou a ser líder do campeonato baiano, né? O Sergipe foi a finalista. O Itabaiana, a Juazeirense, inclusive, chegou na última rodada da fase classificatória da Copa do Nordeste com chances de avançar. Exatamente. Chegou com chance de avançar. E é uma equipe muito difícil de jogar lá dentro, né? Teve um ano, quando eu estava no Itabaiana, jogando brasileiro também,
quando nós fomos jogar contra a Juazeirense, naquele ano eles eliminaram vários clubes grandes na Copa do Brasil. Isso. Né? Não tinha perdido pra ninguém. O Vasco. Ganhou do Santos lá dentro. Né? Ganhou Eliminou do Vasco, Sport, Cruzeiro. Né? Cruzeiro fez uma grande Copa do Brasil. E nós, quando eu cheguei no Itabaiana estava em 6º lugar. No último jogo da fase de classificatória, nós chegamos disputando a primeira colocação com a Juazeirense. E saímos ganhando lá dentro de 1-0. E eles empataram no final, acabou classificando em primeiro para ir para a fase de mata-mata. É um lugar muito difícil estar jogando contra. As demais equipes, Jacuipense, tem grandes informações de Jacuipense. Petrolina me parece os mais fracos do grupo, não sei. Eu conheço os atletas, alguns atletas que lá estão, são alguns atletas que já jogou contra nas equipes que eu trabalhei, são atletas qualificados. Experiente, é um time de idade um pouco mais elevada com jogadores experientes. Mas que não é bom essa questão da idade elevada para uma competição desse nível, né? Guimarães, mas tem um detalhe. Um jogo por semana, o Rodrigo vai concordar comigo. Eu sempre falo isso aqui. A Série D, ela é uma competição que ela permite você ter um grupo com uma média de idade até um pouco alta, para você aproveitar a experiência desses jogadores, porque é uma competição que você joga e você dá a oportunidade de você recuperar o atleta, de você descansar, de você treinar, de você aprimorar. É diferente das outras competições. A Série A e a Série B, você não tem tempo para isso. A Série C você tem, mas a Série D você pode até elevar um pouco a média de idade do elenco, porque ela permite isso. O Asa, por exemplo, vai jogar sábado, só jogará no outro sábado. Então ela permite isso. O Rodrigo falou agora há pouco sobre o Júnior Viçosa, e que nós já falamos muito sobre o Júnior aqui. A Série D vai ser muito bom para o Júnior nesse sentido. Quando ele puder colaborar, ele vai ter um tempo de recuperação para o próximo jogo. Então eu, na minha opinião, eu acho que é o grupo mais difícil. O Asa já vai começar tendo, assim, não é dificuldades, mas o Asa, como os demais times do grupo, eles sabem que a primeira pedreira vai tentar buscar uma dessas 4 vagas, porque não é fácil o grupo do Asa. E uma colocação que foi muito inteligente agora, no passado, a equipe do Pacajus, acho que poucos atletas tinham abaixo de 30 anos naquela equipe. Mas pensa numa equipe chata de jogar contra. Fora o campo, né? Fora o campo não existe o campo, né? Só tinha as 2 traves. Falavam não era treinado pelo Oliveira Canidé, né, professor? Não, era o... O ano retrasado, no caso, ele foi pelo Oliveira Canidé. Era o Jesus, não sei o que Jesus, o nome do cara. Era o Roberto Jesus? Não era, aquele que treinou o Coruripe? Não, é outro, que sempre trabalhou lá no Ceará. Eu não me recordo o nome. Israel de Jesus, uma coisa assim, e era um time muito experiente. Eu fui assistir, antes de começar a competição, Souza contra eles lá em Souza, que ia ser o nosso jogo depois, que era o Souza, né? Na hora que eu vi eles jogando, eu falei, meu time, que era o jeito que é rápido, vai judiar desses caras. Foi completamente diferente. Eles pegavam, eles davam velocidade na bola, um time muito experiente, tanto que classificou, né? É Vladimir, isso. Tanto que classificou, foi eliminado, se não me engano, pelo Retrô. No primeiro mata-mata, mas era uma equipe muito chata de jogar contra. No caso, ano retrasado, era treinado pelo Oliveira Canindé e inclusive foi eliminado pelo Rio Branco do Acre. Se tivesse passado, teria enfrentado o Asa naquele mata-mata antes do Pouso Alegre. Professor, inclusive eu tenho uma pergunta para o senhor com relação a essa situação. O senhor já, e principalmente Série D, o senhor já, quando trabalhou pelo Itabaiana, goleou o Asa 4-1 e ano passado tirou o Asa no mata-mata. Será que esse ano chegou a hora do senhor dar um bom pro torcedor alvinegro? Sem dúvida, esse é o nosso intuito, né? Acho que é um lugar que eu me senti muito bem. Pessoas ao entorno do Asa, o pessoal da diretoria, todos que trabalham dentro do clube, é um ambiente muito bom, um ambiente muito saudável. E espero colaborar com o nosso trabalho para que o Asa possa buscar uma classificação sem dúvida nenhuma. Foi contente, professor? Essas contratações estava dentro do planejado? A maioria foi indicação sua desses atletas que chegaram ao time arapiraquense para compor esse elenco, recompor, porque houve saídas e teve que trazer alguém, né? Eu acho que foi em comum acordo, né? Todos nós sentamos buscando os nomes dentro daquilo que o Asa pode oferecer. Acho que o presidente é um cara muito inteligente nessa parte. Jamais ele oferece aquilo que o não pode pagar. Dentro daquilo que o Asa oferece, fizemos uma equipe forte e competitiva. Em comum acordo, né? Nosso gerente de futebol, junto com o presidente,
buscando os reforços para que possam nos ajudar nesse campeonato. Professor, com relação ao Campeonato Brasileiro da Série D, qual a diferença dessa competição, por exemplo, para o Campeonato Alagoano? No Alagoano, o Asa chegou na condição de conquistar o título, agora é uma competição completamente diferente. Como se diferenciar o que é essa competição, o que é o Campeonato Brasileiro da Série D? Jogar cada jogo como se fosse uma final, né, para você buscar essa classificação, que essa competição ela tem pelo menos acho que 3 competições dentro de uma, né? Você busca uma classificação, você tem mata-mata, você tem 3 mata-mata para você conseguir um acesso, é difícil, é uma competição muito complicada. E depois do que você classifica, você não pode errar mais. Não tem margem para erro, né? Não tem margem para erro. É uma competição muito difícil, muito competitiva. Então você tem que jogar cada jogo como fosse uma final para você ter êxito. A tabela foi agradável? Vocês esperavam a tabela mais fácil? Não existe adversário fácil nessa competição. O amigo já falou do equilíbrio e da dificuldade que vai ter. Mas é evidente, por exemplo, eu acho que o CSE, apesar de ter pego jogar em casa a primeira partida, mas ele pegou o Retrô. O Retrô que para todo mundo, se fizer uma enquete com 10 pessoas, acho que 9 vão acreditar que o Retrô seja um dos quatro. Pegar um bicho-papão do grupo, no caso, o Retrô, todo mundo está falando que é o time que já tem uma vaga pela performance nas outras competições e até no próprio ano, seria uma coisa mais difícil pegar um Retrô de saída ou jogar fora de casa contra o Sergipe, que também está bem estruturado, está bem certinho. Não tem nada fácil. Não tem pra onde correr, não tem pra onde correr. Acho que nós temos que cumprir a tabela, independente de onde for, o adversário que seja, nós temos que estar preparados, né? Acho que são adversários competidos, como eu já disse, e nós temos que procurar fazer o nosso jogo. Como a equipe foi competitiva no Alagoano, ser muito mais competitiva, querer muito mais, melhorar a cada jogo, né? Melhorar a cada treino, para que a gente possa buscar o nosso objetivo. Pelo equilíbrio que tem dentro da chave, eu creio que 50% dos pontos mais você está classificado entre os 4. Bem, o Asa tem um montão de atacante. E ainda tem torcedor aqui perguntando: quando é que o Asa vai contratar um matador? Assim, rapaz, eu vou perguntar isso ao professor. Não é porque você tem Júnior Viçosa, você tem Flávio Souza, você tem João Cabral, jogadores de frente, aí de beirada você tem Edilson, mais Kelton, 4, né? Iaguinho, Cezinho. Ainda cabe mais um. Hoje nessa função, hoje nós temos 3 9s, né? Que é o Flávio, que é o João Cabral e o Viçosa. Fica até difícil você contratar mais um, como que vai fazer treino com 4 centroavantes de área, né? É complicado, é muito difícil. Então nós temos que oportunizar e acreditar nos atletas que aqui estão, né? Quando eu cheguei no Asa, na dificuldade que vinha, principalmente em formatação de elenco, foram dispensados 4 atacantes e depois machucou o Viçosa, machucou o Cachito e o Feijão. E eu perguntei qual a única maneira que o Asa não tinha atuado no dia que eu cheguei. Nunca jogou com 3 zagueiros. Eu falei assim, então é assim que eu vou jogar. Vou fazer alguma coisa diferente, senão não tinha por que nós estarmos aqui. Né? E no começo nós fizemos aquele time de buscar resultados, foi acabando encaixando e jogando sem atacante. Porque meus laterais eram os atacantes. Por isso que houve uma melhora efetiva dos nossos laterais, que eles começaram a bater lá em cima, nós jogávamos num 3-2-5 com a bola, eles batiam lá em cima, lateral com lateral, e viraram atacante. A evolução deles do meio para frente foi maravilhosa. Agora, Rodrigo, o fato de você hoje ter esse elenco mais robusto, e você fez isso na sua estreia do jogo contra o CSA. Você jogou nesse sistema dos 3 zagueiros, e aí quando você tinha que atacar, você chegava com 5, que eram os 2 laterais, os 2 meias por dentro e um centroavante de área, um jogador referência. Quando você não tinha posse da bola, você fazia uma linha de 5, ainda colocava 3 homens à frente dessa linha de 5 e os 2 lá na frente. Isso sem a posse da bola. Como hoje você tem mais opções, como o Kelton, como o Tiaguinho, o Cezinha, tem mais o Edilson. Quer dizer, você pode até jogar com 3 zagueiros, mas como você tem mais opções agora de jogadores de força, do desafogo, pelos lados do campo, é provável que você, no início, não utilize esses 3 zagueiros? Não, sim. Eu gosto de trabalhar
todas as maneiras, né? Para depois você colocar no jogo não ser uma situação que não foi treinada. Eu jamais vou colocar alguma coisa que eu não treinei, né? Então, eu nos trabalhos, que você faz trabalho técnico, de repente você faz uma linha de 5 com 3 zagueiros, uma linha de 4, né? Às vezes você põe, como a gente terminou jogando, né? O Colim na frente da defesa, com os 2 volantes de saída. Então nós trabalhamos todo esse tipo de situações, essas situações táticas, para que a gente possa, de repente, no jogo, a necessidade de você fazê-las, né? Mas hoje os 3 zagueiros, só se for uma outra necessidade de você ter que fazer alguma marcação especial, principalmente de setor, né? De você adiantar os alas, mas hoje a equipe encaixou da maneira que a gente vinha atuando. Só para quebrar o Rony Lobo, rapidinho, Guilherme. Pois não. O Rony é um jogador que tem uma qualidade de jogar pelos 2 lados da defesa, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Você trouxe um jogador que, além de eu gostar do futebol dele, me parece ser um jogador de sua confiança, que é o Ítalo Rogério. Estaria mais ou menos por aí, o Rony Lobo e o Ítalo? Não, boa zaga. Acho que se você pegar aí os zagueiros hoje que estão no elenco, qualquer dupla vai ficar boa. É que o Ítalo seria um atleta que ele, pelo lado esquerdo, tem a saída também de bola, né? Um cara que tem uma saída de bola muito boa. Ele faz uma diagonal, que eu fazia essa diagonal principalmente nós fizemos isso aí no Nacional. Nós atraímos o adversário pro lado do esquerdo, né, direito do adversário, e o Ítalo, com a sua qualidade, ele, na diagonal, achava sempre o lado oposto sozinho, né? Principalmente com a passagem do lateral do lado oposto. Fez isso contra o Ávila. Exatamente. Então, nós duas vezes. Exato. 2 vezes. Então nós fazíamos muito esse tipo de função com ele pela qualidade, né? A saída de bola dele, uma bola aérea muito boa, e além dele ser um líder. Eu queria abraçar o Nazarinho, gente boa, grande Nazarinho, o velho Nazário também, né? Figura. Muito bem. Eu queria saber um pouco mais, já que a gente não teve tempo de ver, o Asa não fez amistoso, isso aí foi uma opção do técnico Rodrigo, né? De não fazer. Não tinha nem clubes aqui pra gente poder não fazer. Não tinha como, né? Em cima. Então nós vamos ver esses jogadores que foram contratados somente em atuação na competição. Queria que o amigo falasse um pouquinho do Cezinha, quem mais. Foram 8 jogadores, o Charles, lateral esquerdo, e agora o Carlos Henrique, lateral direito. Fala um por vez que ele vai falando sobre ele, né? Não vou esquecer. Pela defesa. Esquece muito. Começar com quem? O Charles, né? Os laterais. O Charles, ele é um jogador já experiente, se eu não me engano, ele foi campeão da Série C jogando. Ele trabalhou diretamente com o nosso treinador de goleiro, que é o Aguinaldo. O Aguinaldo é um treinador de goleiro excelente, que meu primeiro ano como treinador, ele foi meu treinador de goleiro há 20 anos atrás. Sempre mantendo contato, sempre procuramos trabalhar juntos, e é um cara da minha confiança. Quando teve a situação do lateral esquerdo, a gente buscando nomes, ele me passou o nome do Charles, né, que tinha jogado no Amazonas com ele. Que é alagoano, nem sabia. E buscando as informações através do profissional, um cara que chegou aqui e está agradando a todos. E o Carlos Henrique, lateral direito, esse último anunciado, né? O Carlos Henrique já trabalhou comigo no River e trabalhou comigo no Itabaiana. E eu peguei esse menino começando a carreira na segunda passagem minha do Itabaiana em 2014. É um jogador de muita força, muita qualidade técnica, bate bem na bola, jogador alto, forte. E também ele foi o último a chegar, né? Tá um pouco atrás fisicamente, né? Se eu não me engano, ele tava acho que 15, 20 dias parado, mas com o trabalho do Bruno aí logo ele já vai estar pronto também. Você falou do Ítalo Rogério, suas características, já jogou com ele. O Railon, né? Teve outros. O Railon é um jogador muito experiente, jogou no Brasiliense, Campinense, né? Onde passou foi capitão. Fez um grande campeonato agora pelo Goianésia, né? Característica, um zagueiro rápido, muito bom na bola aérea, saída de bola muito boa também. Aí tem o Bruno Ritter, né? Isso, volante. É o primeiro volante que estava no Barcelona, saída de bola muito boa, onde vai competir ali com o próprio Colina, jogadores com características um pouco semelhantes, né? Um jogador bem técnico, de bom passe, boa bola aérea também, que faz a bola chegar boa na frente. O Léo Cereja, o Léo Cereja já falou do resgate desse jogador, Cereja, né? ele somos da mesma cidade, né, que de Ribeirão Preto. Hoje eu tô morando em Jabuticabal, mas eu morei 10 anos em Ribeirão. O conheço desde quando ele era juvenil, quando ele foi pro Flamengo, quando eu trabalhava até no Botafogo. E jogador muito qualificado, inclusive foi uma aposta minha no ano passado. Se eu não me engano, fazia 2 anos que ele não jogava, em 2 anos jogou uma partida, ele teve uma lesão no joelho. Foi uma aposta minha no Nacional que agradou a todos e virou ídolo naquela cidade, né?
pelo campeonato que ele fez, principalmente do meio pro final, onde ele ganhou a titularidade, começou a jogar até no lugar de esquerdinha, que era um dos ídolos da equipe, né? E terminou fazendo uma grande competição que acabou pintando vários clubes depois da competição para ele acabou escolhendo o 13 e não foi feliz, né? Não foi feliz com a escolha para esse clube. O futebol dele saiu um pouco daquilo que ele é acostumado por maneiras diferentes de estar atuando, mas é um jogador da minha confiança e tem muita qualidade. Acho que vocês viram quando jogou contra ano passado. Ou seja, ele se deu muito bem com o seu estilo, o seu comando à frente. Ele se adaptou muito bem ao seu sistema de jogo. E isso facilitou ao bom desempenho dele. No 13, questão de posicionamento. Posicionamento, né? Acho que é antiético da minha parte falar que jamais vou falar isso de outra pessoa que trabalha na minha função. Comigo ele tinha um posicionamento que ele se deu bem, né? No 13 já não aconteceu mesmo. E que vai dar bem no Asa também. Tem mais alguém? Olha, tem mais alguém ainda? Tem. Fala aí, Tem o Tiaguinho, o Tiaguinho que teve com o Tiaguinho contra ele fez um inferno, né? A verdade é essa. Quando jogou contra nós, segura esse menino aí, só na bala que tá pegando. Rapaz, olha, calor danado, né? Um calor pra segurar esse menino foi foda. Aí traz esse menino pra cá, tanto que a gente colocou ele contra o Inter, né? Colocamos ele um pouco. Entrou bem. E nem treinou, ele chegou, fez um trabalhinho e já foi pro jogo. Menino de personalidade, trabalhou em São Paulo, ele jogou em Taquaritinga, num time que eu joguei por 3 anos, que é o CAT. E eu busquei informações quando ele esteve lá, foi as melhores possíveis e tem dúvida nenhuma, é um atleta que quando precisar vai dar conta do recado. Tem mais um? Tem mais algum? Tem, o Lucas Grafite e o Cezinha. O Grafite já trabalhou comigo, né? Várias vezes contra também lá em São Paulo, jogou no Juventus, jogou no Audax Rio, jogou no Avenida, primeiro do Rio Grande do Sul, jogou de beirada, de muita força, de arrasto, né? Finaliza muito bem. E o Cezinha já é um jogador experiente que quebra bem no Barcelona também, né? Também. Quebra a linha, um jogador que faz gols. Se você pegar os últimos jogos dele, um jogador que faz gols, inteligente, sem dúvida nenhuma nos vai ajudar muito. Nessa linha de raciocínio, você temeu, claro que você tem um elenco, você trabalha para isso, para fortalecer. Se sair uma peça importante, você tem que repor. Não é fácil repor no mesmo naipe, tem essa questão financeira, o teto salarial. Em algum momento você temeu a saída de alguns jogadores como o goleiro Bruno, o próprio Gabriel. O que passou na tua cabeça quando veio essas possibilidades deles deixarem o clube? Não, sem dúvida, são tanto os dois nomes que você falou, Bruno e Gabriel, foram primordiais aí na nossa campanha, né? Acho que o Bruno ali no gol passa uma confiança tremenda, goleiraço, essa que é a verdade, não só ele, como os outros que trabalham conosco também, estão sendo muito bem treinados. Só joga por sinal, né? Difícil. E o Gabriel foi assim, eu vi esse menino jogando no jogo contra o Cruzeiro aqui, eu tava ainda na outra equipe, um jogo que ele bateu uma falta, pegou no travessão, saiu o gol no rebote ali, no nosso jogo lá, eu falei, rapaz, esse menino tem que se deixar ele jogar, né? Então procurando fazer alguma situação para anulá-lo, colocando o meu time para atacar mais, fazer ele correr para trás. É o que eu falo para ele, né? Faz quem tá te marcando, correr para trás. Quem tem que correr é o cara que te marca. O cara não pode vir para cima de você, faz o cara te marcar, né? E ele foi um cara que, principalmente do meio para frente, preocupou todos os adversários, né? Causou alguma coisa ruim para os adversários, principalmente do meio para frente. Foram dois grandes jogadores, então lógico que nós, como comissão técnica, não queria perdê-los de maneira nenhuma. Olha, Rodrigo, eu vivo aí, você tem um banco hoje que, vou te contar, né? A turma tá aí. Mas eu vi que você, no início, você disse que vai com calma para fazer as trocas, né? Pontuais e tudo mais. Então, eu notei que o torcedor do Asa, nesse primeiro jogo, você vai com um time que terminou o campeonato alagoano. Olha, pode ser, ou pode não, não como ser. diz o Caetano, né? Não, mas pelo que você falou, eu notei que você disse, vamos com calma, vamos trocando. Bom, eu vou chutar. Né? Vai chutar? Eu vou chutar. Vai chutar aí? Só não chuta eu. Não, você não. Aliás, aqui a gente não chuta ninguém. Pois é. Eu diria que, na minha opinião, minha aposta, 80%. Diga. É uma boa aposta? 80%? Boa. Excelente, claro. Excelente. Claro. Não dá para antecipar. Você tem muitas armas, está com muita munição. E um bom banco.
E agora, esse time, primeiro esse confronto inicial contra o Sergipe também contratou algumas peças pontuais, né? Reforçou o time, fez um bom jogo dentro do Confiança. Foi um belo jogo, Confiança e Sergipe. Um jogo muito Achei disputado. O Sergipe melhor nos dois clássicos. Então o Sergipe é aquele time tradicional do futebol. Aliás, o futebol alagoano contra o futebol sergipano é uma brigaiada que eu vou te contar. Sempre quando se encontram essas equipes, não tem assim prognóstico. Você não pode apontar quem é o favorito. E o Sergipe já é uma tradição, não é? Mas o bom é você ganhar com um time está bom, não quando ganhar de um time derrotado. E o Sergipe, ele tem uma vantagem também. Ele joga e deixa jogar. Essa seria uma vantagem. Sim, acho que a maioria das equipes que tiveram esse tipo de comportamento contra a nossa equipe jogou muito bem. Pois é. Nossa equipe jogou muito bem. Né? Você pega aí o jogo do Inter, CRB, né? As equipes que têm esse perfil, né? A nossa equipe conseguiu fazer grandes jogos. E lá nessa equipe que está hoje na equipe do Sergipe, eu conheço alguns atletas que trabalham diretamente comigo e outros que trabalharam contra. O zagueiro André Penalva era meu zagueiro no Nacional, ano passado. Inclusive jogou até aqui, na partida daqui. O Diego Aragão já trabalhou comigo no Inter de Lages, em Santa Catarina. O Técio já trabalhou comigo trabalhou comigo no Itabaiana. O Grampola eu conheço de fazer jogos contra no Bragantino, em São Paulo e também quando eu estava no Joinville, quando eu estava em Santa Catarina. Então eu conheço algumas peças individuais desse elenco e é uma equipe muito forte e competitiva. Muito bem, a viagem será na sexta, a viagem será no sábado, o jogo aqui pertinho, mas tem que ter um conforto, tem que ter uma logística diferente para um jogo. Acho que é quinta, não, Guimarães? Quinta-feira, né? Sexta. Vamos sair, acho que não tem necessidade de 2 dias antes não, acho que 2 horas e poucos de viagem. Isso. Nos complica para fazer um treinamento lá, vai que não acha campo, é melhor a gente fazer o treinamento aqui e viajar. Bem, agora, Rodrigo, eu vou fazer a minha última rapidinho. Se eu tiver errado, me corrija. Você trabalhou aqui no Nordeste, em Sergipe, na Paraíba e agora em Alagoas. E no Piauí. Na Bahia e no Piauí também. Bahia e Piauí, exatamente. Mas assim, eu costumo dizer o seguinte, economicamente nós somos um estado que somos menores do que muitos outros, mas no futebol nós somos enxeridos. Eu costumo dizer isso, um termo bem nosso aqui do Nordeste, porque nós temos um representante na Série B, temos um representante na Série C e temos um representante na Série D. Então somos privilegiados em relação a outros estados até economicamente mais fortes do que Alagoas. Na sua opinião, qual a explicação para isso? Você que conheceu o campeonato estadual, você disputou o campeonato alagoano e com relação aos outros campeonatos dos outros estados aqui do Nordeste, o futebol de Alagoas está com essa representatividade, não é por acaso? É pelo nível do nosso campeonato? Não, sem dúvida, eu achei dos campeonatos assim, tecnicamente dos que eu trabalhei aqui no Nordeste, um dos mais competitivos. Você entra na competição, você não crava o time que vai classificar, o time que vai ser rebaixado. Aqui você fala o CRB é o que classifica, agora você não crava os outros que vão classificar. É verdade. Né? Então, pela competitividade, então eu vi isso daí, eu trabalhei no Campeonato Baiano, eu trabalhei também no Campeonato Sergipano e vi esse tipo de competição, né? Quando você entra, dificilmente você vai errar as equipes que vão estar classificando nesses estados. E aqui eu vi muito equilíbrio, né? Até na última rodada estava classificado nós de CRB, o terceiro e o quarto, ficou brigando ainda para classificar até na última. Na última rodada. Quem está parabenizando e acompanhando a gente é o Dr. Michael Dantas, vice-jurídico do clube. Está no escritório, mas está acompanhando a gente, dando um grande abraço e desejando boa sorte na estreia. O time faz alguns treinamentos no Coração, de 2 a 3, né? Ainda, antes da viagem. Isso. No Municipal. Três treinos ainda no estádio. Eu teve um jogo que o professor estava jogando lá com a torcida, eu estava achando aquilo ali massa. Eu fico vibrando também, a gente fica lá em cima, né, com outro olhar, mas eu fico vibrando com a forma com que o profissional, a gente tem profissionais e profissionais, e eu acho que o amigo deu uma vida, deu uma empolgação maior à torcida do Asa, que hoje se conversa com alguns torcedores, mas o professor é bom, então isso é bom saber. Então o amigo já está completamente ambientado aqui em Arapiraca, isso é importante, não é? Veio do CSE, que o CSE muda tanto que a gente não sabe se hoje vai. Você já chega saindo. Já chega saindo. Agora, boa sorte, Jaelson. Boa sorte, Jaelson.
A sorte já é essa. Mas assim. Termina o jogo, o senhor já está aguardando o que pode acontecer. Boa. Aliás, hoje teve um anúncio. Foi por isso que o Edinho falou na entrevista ao Vitor Hugo, né? E a gente diz isso com muita tristeza. O Edinho falou, CSE sendo CSE. Eu fico muito triste, porque eu gosto demais da cidade de Palmeira dos Índios. É um povo que gosta de futebol. Né? É um povo que abraça o CSE. Mas, lamentavelmente, isso aí sou eu que estou dizendo, viu, Rodrigo? Mas, lamentavelmente, eu acho que enquanto o CSE, eu tenho dito e venho dizendo isso há muitos anos, enquanto o CSE não profissionalizar setores, o CSE vai formar elencos, mas, infelizmente, vai ficar sempre nisso aí. O futebol, ele não anda só com os atletas, né? É uma engrenagem que todo o contexto de um clube faz você buscar resultados ou não, né? Então, claro, é bem por aí. Eu queria só para encerrar a minha parte o seguinte: o senhor veio do CSE, o meu texto era esse. Você veio do CSE e a torcida do Asa ficou assim cabreira. Assim, rapaz, o cara saiu do CSE, não deu certo lá, vai dar certo aqui, como é que pode? Não, eu deixei, quando eu saí do clube, tava em terceiro lugar, atrás do CRB e do CSA. Mas tem sempre aquele questionamento, né? O cara saiu, essa coisa toda, eu assim, rapaz, vamos esperar os resultados, porque os resultados vão dizer, não é, do trabalho do profissional. Não fazer um pré-julgamento sem, não é? Tem conhecimento da causa. E os resultados vieram, e o Asa chegou à final, encarou o CRB, jogando bonito, jogando bem, frente a frente. Isso foi importante. Isso dá empolgação, dá tranquilidade também no seu trabalho, porque é muito ruim trabalhar sob pressão, né? Exatamente, né? Como o senhor frisou muito bem, acho que nós tivemos uma mudança de comportamento dos atletas. Nós ali, como comissão técnica na beirada do campo, procuramos motivar esses atletas o máximo possível. Nós tínhamos que procurar vencer as partidas fazendo alguma coisa diferente. Quando eu joguei contra o Asa, eu estava na outra equipe, eu falei, vamos pro jogo de confronto, primeira, segunda bola, que esse time não briga. E quando eu vim pra cá, eu tive que fazer esse time brigar. Eu vi esse defeito na equipe, eu tive que tentar corrigir isso, né? Então você vê que lá nosso time foi para jogo de primeira, segunda bola, de confronto, de jogo competitivo, e o Asa não conseguiu jogar. Onde a gente venceu o jogo por 2-0. Então quando eu aqui cheguei, eu procurei colocar isso nos jogadores. Eu falava isso aí para eles. Eu, quando fui jogar contra vocês, mandei competir, que vocês não competiam. Vai ficar aqui isso aí até quando? Né? Então teve essa mudança de comportamento, os atletas tiveram esse entendimento e começamos a ver o jeito que essa equipe competiu durante a competição. Foi surpresa para você a sua saída do CSE? Eu tive uma proposta para sair e não deixaram, né? Eu tinha uma multa rescisória, tinha uma proposta para sair para um clube também que ia disputar o campeonato da Série D, logo depois do empate contra o Penedense lá em Penedo, houve uma situação lá de uns diretores cobrou demais, onde se viu empatar lá em Penedo. A equipe de Penedo perdeu 2 jogos na competição, para nós e para o CRB. Foi o Asa lá dentro. Não perdeu mais dentro da competição. E nós fomos criticados por esse empate lá, onde causou um desgaste muito grande da minha pessoa com uma outra pessoa e acabou tendo a minha saída. Mas não tive problema nenhum. O presidente é um cara, não posso falar um lado do presidente do clube, né? Mas só foi uma coisa particular minha com outra que parece que vem uma avalanche, né? Lá onde mais uma pessoa manda é complicado. Claro. Bem, agradecer aqui porque já está em cima da hora. A última bem rápido. É bem rápido, é só uma questão de tabu que eu acredito que o professor vai conseguir quebrar no próximo sábado. O Asa não vence lá em Aracaju, Sergipe, desde 2005. Pela Copa Lagipe, o Asa venceu 1-0, gol de Tico Mineiro. E lá pra cá são 18 anos sem vencer em Aracaju. Então, vamos pra lá pra quebrar esse tabu. Eu acho que você não era nem nascido, ano passado, né? Eu quebrei um tabu de 14, onde é 21. E agora são 18. Não ganhava do Souza e não ganhava do Campinense, o Nacional, né? E a última partida que eu fiz lá contra o Sergipe, nós vencemos de 1-0. Eu estava no Itabaiana, foi na Série D também. E de 2018 pra cá, né, que foi o ano que o Asa caiu, foi um empate lá em 2018, depois foram 3 vitórias do Sergipe, então... tá bom, agora uma vitória do verdade, Asa, exatamente. Professor, muito obrigado pela presença, a equipe já está na cabeça, claro, o amigo não vai antecipar, mas já está com o time já formado. Já Nazarinho, diretoria. Né? Nazarinho, meu irmão, muito obrigado, professor, muito obrigado, sucesso e sou fã do seu trabalho. Eu agradeço a todos aqui, um ambiente muito gostoso. Maravilha. Sempre que precisarem, estarei disponível para vir para cá. Muito obrigado aí pela confiança de vocês. Obrigado mesmo. Só um cafezinho, mas depois toma.